Vamos ver se deu certo isso aí, hein? Gente, então, bom dia pra vocês, boa tarde, né? Não sei que horário vocês estão vendo, mas vamos lá para nossa parte 2 da nossa aula. No último vídeo eu voltei a gravação um pouquinho para colocar as respostas lá para vocês e a parte de cima eu já tinha modificado. Então ficou com a data de hoje, ficou com parte 2 de hoje, mas vocês entenderam que era só para ter as respostas, né? É que eu tô gravando tudo no mesmo dia, mas vai ser disponibilizado em dias diferentes para vocês. Então, na nossa parte 2 da nossa aula, sobre matéria e suas transformações, nós vamos ver algumas coisas que ficaram pendentes ainda. A aula hoje é mais rapidinha, mas nós vamos ver 3 tópicos importantes. Começando por representação de uma reação química. Então, o que a gente precisa saber? Lembra quando eu estava dando os exemplos que eu estava falando? O produto inicial, o produto final, ele tem que ser diferente para ser uma reação química, ou ele tem que ser igual para ser uma reação física, né? Eu chamei tudo de produto, lembra? Para não confundir muito a cabeça de vocês, para vocês entenderem que eu estava falando da mesma coisa, para não ficar falando coisa, né? Esse nome não representa nada. Então eu estava usando a palavra produto, inicial e final. Quando a gente tem uma reação química, o que é reação química? É sinônimo de transformação química. Quando um reagente se transforma até chegar em um produto. Então, quando aquilo inicial que eu estava mexendo passa por transformação e chega em algo final. Isso aqui inicial tem o nome Isso inicial tem o nome de reagente. E isso final tem o nome de produto. Então, voltando, tive que parar um minutinho, gente. Então, o inicial eu chamo de reagente e o final eu chamo de produto. Entre o meu reagente e o meu produto aconteceu uma transformação, né? Então, para essa transformação acontecer, algo teve que acontecer ali. Ou eu liberei calor, lembra lá das evidências? Ou absorveu calor também, a minha reação, ou ela foi submetida a temperaturas muito baixas, a pressão diferente, alguma coisa modificou aquele material inicial para o material final. Então, o meu material inicial chama reagente e o meu material final chama produto. Vou trazer aqui para perto de novo do quadro para a gente exemplificar. Ó. Eu coloquei para vocês uma equação. Então, quando eu tenho reagentes e produtos, isso aqui forma uma equação. Então, isso é a representação de uma reação química. Reação química é a mesma coisa que transformação química, né? São sinônimos esses termos utilizados. E aí, a gente já sabe, então, que o que está aqui representado desse lado chama de reagentes. E o que está representado desse lado chama produto. Isso é uma regrinha, tá? Tudo que vem, tá vendo que sempre tem uma seta no meio? Essa seta, ela representa a transformação ocorrendo. Então, aqui era uma coisa, aqui é outra coisa, né? Diferente, porque a gente está falando de reação química, então a gente está falando de diferenças. Então, essa seta, ela não tá aqui à toa, ela vai indicar pra gente as diferenças. Tudo que está antes da minha seta, né? Então aqui, ó, tá vendo que a minha seta começa sem ponta, né? Tudo que está antes da minha seta eu chamo de reagente. Tudo que está depois da minha seta, então aqui, ó, nessa ponta da seta, pra lá da ponta, eu chamo de produto. Tá vendo? Então eu tenho reagentes sendo transformados em produtos. Alguém sabe de que eu estou falando aqui nessa reação, nessa equação química? Olha só, o que eu tenho aqui? CO2 mais água. O que é CO2? Vocês já sabem. É um gás. Qual que é? Gás carbônico. H2O, já até falei, né? O que é? Água. Quando eu junto gás carbônico com água dentro de um determinado lugar, obtenho a luz solar e produzo, porque, ó, produtos, né? Então, produziu após a minha reação,
A luz aqui fez esses reagentes serem transformados nisso daqui. Estava dentro de um lugar específico. Olha o que transformou. Virou glicose, água e oxigênio. Conseguiram pensar em alguma coisa aí? É algo que vocês já estudaram. O que quando eu pego gás carbônico e água, mais a luz solar, dentro de um ambiente específico, um lugar específico, não é um ambiente, né? Gera para mim glicose, água e oxigênio. Se alguém falou que essa aqui é a equação da fotossíntese, acertou, tá bom? Isso é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é uma reação química, é uma transformação química, onde eu tinha lá, quais eram meus reagentes? Gás, água. O que aconteceu com esse gás e essa água? Sofreu a ação da luz solar, então recebeu calor. E aí isso dentro da planta, então qual que é o lugar que eu tô falando que ficou dentro, né? Dentro das plantas, das folhas das plantas. Então o mecanismo que a planta tem lá dentro consegue transformar CO2 e água com a luz solar em novos produtos. Você viu por que evidencia uma reação química? Porque agora eu tenho glicose, água e oxigênio. O que está novo aqui nos meus produtos? Oxigênio e glicose não tinham aqui nos meus reagentes, não é isso? Então, evidencia uma reação química. Lá no início tinha uma coisa, no final tem outra diferente. Então, isso foi uma transformação química. Então, o que eu quis mostrar com essa equação para vocês? Que tudo que está antes, hoje, o que a gente tinha que aprender? A identificar uma equação. Tudo que vem antes da minha seta tem nome, chama reagentes. Tudo que vem depois da minha seta também tem nome, chamam produtos. A seta indica a transformação ocorrendo. O reagente se transformou neste momento. Muitas vezes aqui precisa acontecer algo igual na equação da fotossíntese, precisou da luz solar atingir esses reagentes. Então, a luz aqui eu escrevi na seta, que é onde está acontecendo a transformação, né? A luz influenciou, gerou os meus produtos, glicose, água e oxigênio. E eu deixei duas setinhas aqui, ó, aproximar de novo. Eu deixei duas setinhas para a gente pensar aqui em outras equações onde o calor vai gerar um produto e onde o frio vai gerar um produto. Podem ser qualquer coisa. Lembra que a gente comentou sobre isso? A gente comentou que vários materiais que a gente tem, né, que a gente conhece, eu dei esses exemplos para vocês na aula anterior, eles sofrem transformações. Algumas são transformações químicas, algumas são transformações físicas, mas pensem aí em algo que pode ser colocado nessa equação. Eu vou escrever aqui, depois eu mostro para vocês. Por exemplo, no calor, o que a gente pode pensar aqui? Eu vou ter lá tais reagentes, vou colocar calor, né? Então vou fornecer energia e eu vou ter um produto novo, ou seja, algo que não existia lá no início. A gente pode falar, por exemplo, o bolo, quando a gente faz um bolo. Podemos. O que a gente vai colocar ali como reagente de um bolo? Então, o que a gente tem antes de fornecer calor e o que a gente tem depois? Antes a gente pode ter ovo, farinha, leite, açúcar. Concordam? Um bolo básico. Misturo tudo isso, ponho numa forma, ponho no forno onde tem calor. O final vai ser o quê? Uma massa de bolo totalmente diferente daquela inicial, não é? É um novo produto? É um novo produto. Eu tô vendo o ovo aqui? Não. Tem exatamente aqui ovo, leite, farinha? Não, eu tenho uma massa completamente modificada pelo calor, né? Então, eu também posso montar uma equação química assim, escrevendo quem são os reagentes antes da minha seta, quem são os produtos depois da minha seta. Então, eu vou pôr esse aqui e a gente vai pensar, enquanto isso, você vai pensar numa reação onde eu vou submeter os meus reagentes ao frio e vou produzir uma coisa diferente. Vamos lá? Nunca funciona o meu botão. Isso. Então, olha só. Coloquei ali para vocês do bolo. Não sei se daí vocês conseguem ver, vou aproximar daqui a pouco. É algo que a gente mistura, submete a temperaturas baixas agora, ao frio,
e a gente tem um novo produto. O exemplo que eu coloquei ali para vocês foi o sorvete. Aí alguém pode falar assim, professora, mas você falou que sorvete era transformação física. O que eu falei? Que quando o sorvete já pronto, né, derrete, ele continua sendo sorvete e ali aconteceu uma transformação que era física, certinho. Mas o que eu coloquei aqui para vocês? Como que a gente chega nesse produto sorvete? Então, para formar sorvete, a gente tem que misturar reagentes. Quais reagentes? Por exemplo, né, uma receitinha básica. Açúcar, leite e uma gordura. Normalmente é isso que nas sorveterias eles misturam, né, com proporções adequadas e tudo. Às vezes põe açúcar, põe outro tipo de açúcar, né, põe o corante do sorvete ou até fruta, dependendo do sorvete que está sendo feito. Mas por que evidencia uma transformação química? Porque os reagentes foram misturados ali e o meu produto final é diferente, não é? Aquela massa do sorvete lá, aquele creme de sorvete, ele é igual um açúcar puro, um leite puro, uma gordura pura? Não. E ele foi submetido a temperaturas diferentes, me formando um produto novo. Então, vou aproximar aqui para vocês verem como que ficou. Ficou que, pro bolo, eu misturei ovo, farinha e leite, submeti a calor e tive o produto final, bolo assado. Pro sorvete, açúcar, leite e gordura, submeti a frio, então aqui isso, o calor, o frio, a luz, tá vendo? É o que evidencia a minha transformação química, é o que influencia, né, para minha transformação química acontecer e gerar um produto diferente, que aqui nesse último exemplo foi o sorvete. Então, o que a gente tinha que saber sobre representação de reação química é como que a gente monta essa equação. Tudo que está lá antes da minha seta eu chamo de reagentes, tudo que está aqui depois eu chamo de produtos, tá bom? Isso vai ser muito importante ao longo de muito tempo que vocês vão precisar, principalmente no ensino médio, na química, vocês vão ver muito sobre reações químicas, sobre equações e como trabalhar essas equações. Aqui a gente está vendo só a base, tá bom? Então vamos para o nosso segundo ponto da aula de hoje. Pronto, deu tempo de copiar. Lembrando, né, gente, tudo que eu coloco ali no quadro, só arrumar aqui, tudo que eu coloco ali no quadro, vocês têm que anotar no caderno de vocês. Esse é o esquema que tem que ser anotado no caderno. Então, vocês viram que eu apaguei, escrevi outra coisa, mesma coisa. Vocês não vão apagar, né? Vocês vão copiar um abaixo do outro, tudo que tá colocado ali. Isso é para vocês terem sempre um norte do que estudar, o que foi visto, para o caderno estar organizado. É a mesma coisa como se a gente estivesse em sala de aula. Então, isso que eu passo aqui é o que eu passo lá na sala de aula para vocês também. Sempre coloque a data, né? Organize bem seus materiais, porque quando a gente voltar tem que estar tudo organizado para você conseguir continuar de onde a gente tá parando, né? Então, o segundo ponto da nossa aula, e isso a gente tá vendo todo, lembrando, a gente tá trabalhando agora o capítulo 4 do volume 2, né? Matéria e as suas transformações. Então, a gente já viu o que é uma transformação química, o que é uma transformação física, e agora a gente está vendo o que influencia uma transformação química. A gente viu que ela é representada por uma reação química, por uma equação. A gente viu quem eram os reagentes, quem eram os produtos. E agora? Agora a gente vai ver sobre velocidade dessas reações químicas. Por quê? Nos exemplos que a gente falou aí, algumas reações acontecem muito rápido. Por exemplo, no vídeo anterior, eu queimei um papel, não foi? Foi rápido ou demorou? Tecnicamente foi rápido, né? Dentro do vídeo lá mesmo, já aconteceu toda a reação. A gente viu o papel queimando, rapidinho acabou. Pronto, a reação aconteceu toda. Mas existem reações químicas que demoram tempos para acontecer. Às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos para acontecer. Então, a gente vai ver o que influencia essa velocidade. Por que algumas reações acontecem rápido e outras reações acontecem devagar? Como vocês viram aqui, eu escrevi 3 fatores que influenciam a velocidade das nossas reações. O primeiro deles é a composição do material. Então, dependendo do que está sendo transformado ali na minha reação química,
eu gasto um tempo, dependendo eu gasto outro. O papel, por exemplo, como ele estava sendo queimado e era apenas uma folha, a combustão, que é a queima, né, ela é muito rápida, porque ela está consumindo o oxigênio que existe ali. Então, essa reação ela é bem rápida, ela acontece em momentos, né, em instantes. Tanto que um incêndio, ele não tem que ser contido rapidamente, porque o fogo consome tudo que está ali com uma rapidez gigante. Então, dependendo do que é o material que está sendo queimado, por exemplo, é muito rápido. Às vezes, um material demora mais para ser queimado, mas normalmente quando a gente utiliza fogo na reação química, calor, né? Essa reação é rápida. Agora, existem reações químicas que elas acontecem através de micro-organismos. Lembra do exemplo do ovo podre? O ovo, ele não é o exemplo de uma reação química, porque o início é um tipo de ovo, no final é um outro, onde agora tem micro-organismos presentes. Esses micro-organismos que fizeram o ovo degradar, né, estragar. E eles não trabalham simplesmente num ovo, né? Os micro-organismos, eles atingem diversos tipos de matéria. Por exemplo, os alimentos ou até mesmo outros utensílios que a gente joga no lixo, eles estão sendo degradados, estão sendo decompostos, não é? A gente chama os seres vivos que estão ali decompondo aquele material de quê? Decompositores, não é isso? O que eles estão fazendo? Eles estão transformando essa matéria. A gente jogou fora, por exemplo, uma maçã. Os micro-organismos não vão ali degradar aquela maçã até ela ser transformada em outro produto. O que ela pode ser transformada? Energia dentro do corpo daquele micro-organismo, né? Se aquele micro-organismo morrer, pode virar um adubo para aquela terra. Então, o fato da maçã apodrecer é uma transformação química. O que é esse apodrecer? É uma transformação que o reagente maçã está sofrendo. Quem está ali agindo nesse reagente maçã? Micro-organismos. Com o passar do tempo, o meu novo produto vai ser o quê? Uma maçã podre, ou nem vai ter a maçã aqui mais, vai ser só os micro-organismos crescidos já. Pode ser um verme, né? Pode ser até bactérias que a gente não consegue ver a olho nu, mas que já não vai existir mais aquela maçã inicial, né? Ela vai ser um produto diferente já. Então, tá vendo que dependendo do que você joga fora ou do que você está trabalhando, ou seja, a composição desse material, ela é rápida ou devagar? Vamos pegar mais um exemplo. Palito de fósforo. Quando eu queimei o papel, eu acendi um palito de fósforo. O fato de eu acender aquele palito foi uma transformação química no palito. Porque se eu pegar o palito, quando eu acendi ele, e ele antes de acender, eles são idênticos? Não. Teve transformação? Teve. Como que eu sei se ela é só física ou se ela é química? Porque o palito parece estar igualzinho, não é? Mas o que eu vi? Teve mudança de cor, porque a ponta do palito, inicialmente, ela é de que cor? Vermelho ou um marrom escuro, né? E no final, preta. Então mudou cor, lembra lá das evidências que mostram sobre transformação química? Mudança de cor é uma. O que mais que aconteceu quando eu risquei o palito? Teve liberação de luz, né? Aquela chama não ficou ali na ponta do palito? Liberação de luz, a transformação química. O que mais que eu posso sentir enquanto aquela luz está ali sendo liberada? Calor. Calor é evidência de transformação química. Então, o fato de eu passar o palito ali, né, na caixinha e acender ele, é uma transformação que acontece e é uma transformação química lenta ou rápida? Super rápida, né? Por quê? Combustão. Como eu falei para vocês, quando pega fogo em algo, a transformação é muito rápida. Então, o material do palito, quando ele está sendo queimado, promove uma transformação química muito mais rápida do que o apodrecimento da maçã, que é através de micro-organismos. E isso vale para várias outras que você imaginar aí de transformação química. A gente estava comentando na aula de quarta-feira sobre lixo. E a gente falou sobre como que demora para degradar certos tipos de materiais, não é? O vidro é um recorde, 4.000 anos para um vidro se decompor no ambiente. Por quê? O material vidro
para ele ser degradado, para ele ser decomposto, ele precisa de muito tempo para acontecer, 4.000 anos. Já, se você submete esse vidro a um calor extremo, né, o que acontece com a transformação dele? Super rápida. Não é? Então, a temperatura, que é o nosso terceiro fator aqui, é algo que influencia muito uma reação química. Quanto maior a temperatura, mais rápido a reação química vai acontecer. Vou falar de novo essa frase, ó. A gente já viu aqui composição do material. Temperatura é um fator que influencia demais nas reações químicas. Como? Quanto mais alto a temperatura, mais rápido as minhas reações químicas acontecem, né? Isso aí já vai ser bem específico na química lá, que vocês vão entender por que isso acontece, né? Tem a ver com a agitação das moléculas, com a modificação dessas moléculas. Aí já é mais profundo, a gente não precisa saber aqui agora, mas você já vai entendendo. Temperatura influencia numa reação química. Influencia como? Acelerando essa reação química. Então, quando eu quero que essa reação aconteça rapidamente, eu elevo a temperatura dela, tá certo? E por último, o terceiro ponto que influencia na velocidade, e aí a gente pode falar tanto para ser uma velocidade mais rápida quanto ser uma velocidade mais devagar. A temperatura aqui, eu falei que se eu aumento a temperatura, velocidade rápida. Se eu diminuo a temperatura, velocidade baixa da reação, né? Então, por isso que eu coloquei velocidade, não rapidez. Pode ser tanto para mais quanto para menos. A superfície de contato também vai influenciar muito na reação química. Como assim, professora? O que é superfície de contato? É a área que tem ali do meu material sofrendo essa reação. Quando eu tenho um material com uma área muito pequena de contato, essa reação ela é um pouco mais lenta para acontecer. Agora, se eu tenho uma área grande para a reação acontecer, então esse material ele consegue a velocidade da reação é mais rápida para ele, né? Então, eles colocaram um exemplo aí, isso tudo tá no livro, tá, gente? Estou seguindo lá, a gente está na página 40. Eles colocaram o exemplo de reações rápidas com palito de fósforo, devagar a maçã. Eu acho que na página 41, deixa eu ver aqui. Isso, na página 41, eles mostraram o comprimido efervescente, de novo, né? Pode ser aquele do Eno, pode ser... acho que a maioria é Eno, né? Que você coloca na água e ele ferve todo. Se você quebrar aquele comprimidinho todo, virar um pozinho e jogar, você vai ver que é muito mais rápido a reação. Agora, se você põe o comprimido, ele fica lá um tempão, até conseguir a água penetrar em todo o comprimido e conseguir dissolver ele todo. Mas se você quebrar ele todo antes de jogar, rapidinho a água ferve. Porque quando você quebra ele todo, você está aumentando a área de contato. Cada pedacinho ali é uma parte que estava toda junta num lugar só. Você quebrou ela, aumentou a área de contato. Então, superfície de contato tem a ver com a velocidade das reações, tá? Esses três fatores influenciam muito uma reação química, podendo acelerar ou diminuir. Então, depende do que você está fazendo, né? Aqui, com a superfície de contato. Se ela for maior, a velocidade é mais rápida. Se ela for menor, a velocidade é mais devagar. Temperatura. Se a temperatura for mais alta, a velocidade da reação mais rápida. Se a temperatura for baixa, a velocidade da reação mais lenta. E composição do material já é mais específico. A gente tem que conhecer qual material que a gente está falando. Normalmente, matéria orgânica, ela tem uma velocidade de reação química mais rápida. Matéria inorgânica, uma velocidade de reação mais lenta. O que é inorgânico? Aquilo que não vem de uma matéria, de um produto vivo, né? Produzido numa indústria, né, numa empresa. Matéria orgânica, restos de alimentos, de plantas, de animais, tá bom? Então, esse foi o segundo tópico e para finalizar, vamos lá no nosso último tópico. Vamos ver se agora o botão funciona. Pronto.
Vamos lá então, terceiro e último ponto da aula de hoje, sexta-feira. Vamos finalizar isso aí pra gente ficar livre do nosso fim de semana. Olha só, nosso terceiro ponto sobre reações químicas envolve nosso corpo, né? O volume 4, que a gente vai estudar no sexto ano, é um volume destinado apenas para os sistemas do corpo humano. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar sobre isso, porque é algo muito do nosso dia a dia, que a gente pode olhar e sentir, entender melhor, né? Eu gosto muito de todas as áreas da ciência, mas o corpo humano eu acho que nos fascina mais. E a gente vai ver que ele está ligado em muitas coisas que a gente está estudando. Por exemplo, reações, matéria e transformações. Afinal de contas, o que o nosso corpo é? Matéria, né? Isso aqui é uma matéria. E ela sofre transformações ao longo da vida. Prova disso é o quê? Se você pegar um bebê e pegar um velho, né, uma pessoa idosa, e colocar um ao lado do outro, ou quando você pega uma foto sua de bebê, né, e quando você já for avô, sei lá, estiver bem mais velhinho, e pegar essa foto e comparar, o que você vai ver? Que houve o que ali entre uma foto e outra? Transformação, né? Aparentemente, todo o seu físico está diferente. E aí, foi uma transformação apenas física, né? Apenas aqui no seu rosto que aconteceu transformação na sua pele? Ou essa transformação física que a gente está vendo é resultado de uma transformação química? É isso mesmo, no nosso corpo está acontecendo transformações químicas a todo instante. Tudo que a gente está fazendo envolve transformações químicas. E eu coloquei o exemplo de algumas aqui dos nossos sistemas que utilizam transformações químicas a todo instante. Por exemplo, digestão. Quando a gente está se alimentando, o que está acontecendo com o alimento dentro do nosso organismo? Ele está sofrendo transformações, né? A gente está colocando ali no alimento substâncias que não existiam antes. Então, quando você ingere, você mistura com a sua saliva. Quando você engole, você mistura com o ácido do seu estômago. Isso tudo, essas substâncias novas que estão sendo acrescentadas nesse alimento, são reagentes, né? E no final, qual que é o produto do seu alimento? Depois que você se alimenta completamente, existe um produto. O que você está pensando aí? É isso mesmo. São o quê? As fezes. As fezes, elas são um produto do nosso alimento que é descartado, aquilo que a gente não aproveita mais. Só que, além disso, quando esse alimento passou todo durante o nosso trato digestivo, né, no nosso intestino, que é onde acontece a absorção dos nutrientes, esse alimento gerou outro produto também, que não foi descartado. O que a gente come para quê? Pra gente ter, não é energia? Força, energia. Essa energia, ela não surge do nada. Se você ficar parado sem nada, você sobrevive? Não. Por quê? Porque você estava transformando o alimento aqui fora do seu organismo para dentro de você, ocorrendo as transformações no seu corpo que vão resultar em energia. Lembra lá da planta que a gente colocou aqui nas reações químicas? Nas reações químicas, né? Uma fotossíntese é o quê? Além de produzir oxigênio que a gente utiliza e a planta também utiliza depois, produz a glicose, lembra? A glicose, ela é a energia da planta. Ela é o que faz a planta crescer, produzir frutos, se desenvolver. E nós também produzimos um tipo de energia dentro do nosso corpo e a gente também precisa da glicose, né? Que também é produzida dentro do nosso organismo, através de quê? Reações químicas que acontecem no alimento, tá? Então, o sistema digestório é onde acontece transformação química o tempo todo. Qual mais que eu coloquei aqui? Respiração. Quando a gente está respirando, pensa aí, o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo? A gente vai ver tudo isso lá na unidade, no volume 4, tá? A gente está colocando um tipo de gás. Qual que a gente precisa para respirar, para sobreviver? O oxigênio. Quando o oxigênio entra pelos nossos pulmões, a gente vai ver que acontece uma troca gasosa lá. Esse oxigênio ele vai parar lá na nossa corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai utilizar esse gás para produzir energia. Tudo no nosso corpo serve para nos manter vivo, né? E as nossas células, elas funcionam com energia. E essa energia, ela só é produzida através de transformações que vão acontecendo.
Então, quando a gente come, quando a gente respira, até quando a gente dorme e descansa o corpo, transformações químicas estão acontecendo dentro de nós para que o nosso corpo possa se restabelecer e a gente acordar renovado, não é? Com energia. Quando você não dorme, você fica com pouca energia, não é isso? A gente vai ver como que isso se transforma depois, mas por enquanto a gente está vendo que essas reações, essas transformações químicas, elas estão presentes dentro da gente também. E eu coloquei mais dois aqui. O excreção, eu já falei, né? É o sistema excretório. Através da urina e das fezes, a gente está liberando aquilo que o corpo não aproveitou mais. Mas da entrada até o final, teve transformação química ali dentro do nosso corpo e ele liberou o que não é mais importante, né? Então, quando você ingere líquido, ele é filtrado lá nos seus rins. Aquilo que é bom fica dentro do seu corpo produzindo energia. Aquilo que não é bom sai na forma de urina ou na forma de fezes através do sistema digestório aqui na excreta, né? E eu coloquei um muito importante para a gente finalizar e que está muito atual, né? Que é o nosso sistema imunológico. Nós estamos falando de quê? Defesa do nosso corpo, né? Então, agora que a gente está vivendo principalmente aí a pandemia com o coronavírus, que é um ser vivo que ataca o nosso organismo e que nos causa tanto mal, uma das transformações químicas que acontece utiliza esse sistema, o sistema imunológico. Quando a gente, por exemplo, machuca, rala, né, a superfície do corpo, a gente fala que ralou, cortou ali a sua pele. Com o tempo, o que você vai percebendo? Tá formando o quê? Uma cicatrização, não é? Tá dando uma casquinha. Essa casquinha não surgiu do nada. Aconteceu uma transformação química. O seu sangue, ele vem para essa região, não é? Quando você rala na quadra da escola, então, que a gente dá até o nome de queimou. Nossa, queimou aqui. Porque não corta tanto, né? Mas esfola assim e dói muito esse, dói mais do que a ralado. O que fica ali cheio de pontinho o quê? Vermelhinho, é o sangue que veio para essa região. Com o tempo, se você não ficar cutucando ali, né? O que vai formar? Casquinhas. Essas casquinhas foram o quê? Reação química no seu corpo. A sua pele ali, ela tá se transformando, ela não tá igual ela era antes mais. Por quê? Tiveram reagentes que sofreram modificações e agora o produto é uma casquinha nova. Com o tempo, essa cicatrização vai melhorando, essa casquinha some, uma nova pele vai surgindo, até não ter mais nenhuma marca ou ficar uma marca para sempre, né? Mas o que era importante para a gente concluir esse capítulo nosso de matérias e transformações? Para a gente perceber que isso é algo que está no nosso dia a dia, que acontece o tempo inteiro, que está ao nosso redor. Então agora, quando você estiver com a sua mãe na cozinha, você vai conseguir olhar e pensar mais, nossa, isso aqui que está acontecendo é uma transformação química. Por quê? Porque está liberando calor, está liberando luz, está liberando odor, está mudando de cor. Não, isso aqui é só uma transformação física, porque o início e o final são iguais. Eu não tenho nenhum produto diferente aqui. Eu tenho a mesma, aquilo que eu comecei também está no final, só mudou o físico, né? Uma latinha que eu amassei, teve transformação? Teve, mas ela é física, porque continua sendo a latinha, não tem nenhum produto ali. Um carro quando bate com o outro, né? E amassa o para-choque lá do carro, teve transformação? Teve, tá amassado, não tá igual tava antes. Mas tem um produto novo ali naquele carro? Não, é a mesma lata de antes, só que agora amassada. Né, o papel rasgado, o sorvete derretido. Então agora você vai olhar para tudo que acontece ao seu redor e vai conseguir compreender melhor essas coisas acontecendo. Você vai poder nomeá-las, você vai poder compreender o que acontece com ela. E muito mais, você sabe que dentro de você está acontecendo isso o tempo todo também. Então aquele papo de, isso eu não uso para nada, em ciências não serve, hein? Porque ciências é algo que a gente vive todos os dias. O nosso dia a dia é cercado de ciência. Né? E a gente vê acontecendo. Quando a gente entende o processo, é muito mais legal. Então, era isso que eu queria deixar para vocês na aula de hoje. Com isso, a gente praticamente finalizou o nosso capítulo. Nós vamos fazer algumas atividades, vamos corrigir essas atividades. E aí, se tiver ficado alguma dúvida, a gente grava um novo vídeo. Tudo bem? Beijo para vocês, bom fim de semana. Não esqueçam de fazer o simulado do SPE com você, que é por lá que eu vejo se vocês estão participando, se vocês compreenderam a matéria, né? Por isso eu faço tanta questão de gravar os vídeos, porque eu sei que sou eu que estou falando para vocês,
Então, eu posso cobrar algo que eu falei, né? Então, não deixem de fazer esse simulado. A nossa avaliação da próxima etapa, né? Está por vir, a AV1. Vai cair esse conteúdo. Se ficou dúvida, me chama no Positivo On. Coloque as dúvidas de vocês, tá bom? Não deixem as dúvidas se acumularem, porque a gente não tá se vendo presencialmente. Então, até vocês voltarem para a escola pode demorar um tempo que a gente não sabe quanto que é. Mas é isso, gente. Espero que tenha dado para entender, né? Eu sei que nesses 3 dias foi muita informação, então é bom fazer as atividades para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu. E depois a gente vai ter as semanas de revisão, vocês vão voltar nesse conteúdo. Quando vocês estiverem estudando para a prova, vocês vão pegar o caderno, ler as anotações que a gente colocou nos quadros, tá certo? Era isso que eu queria deixar para vocês. Bom fim de semana, aproveitem e descansem. Até mais!